Prezados alunos, eu sou o professor Gidalt Guedes, coordeno os cursos de licenciatura da Católica EAD e temos hoje uma imensa satisfação de participarmos desse Católica Talks. Eu espero realmente que você fique atento, se você tiver a oportunidade de pegar um bloco de notas, tomar nota, porque, olha, hoje teremos informações valiosíssimas, muito importantes. E hoje, nesse Católica Talks, eu tenho a alegria de receber um amigo, que é o professor doutor Luciano Sattler. Ele é bacharel em comunicação social pela PUC de Minas, pós-graduado em gestão estratégica de marketing pela UFMG, pós-graduado em gestão universitária pela Inter-American Organization for Right Education, mestre em administração pela Universidade Metodista de São Paulo e doutor em administração pela USP. Também, ele recebeu a comenda Educador de Minas em 2018 pela Câmara Municipal de Belo Horizonte e a medalha de honra ao mérito da SUCESO Minas, Sociedade dos Usuários de Tecnologia de Minas Gerais. E, além disso, além de ter muitas publicações na área de educação à distância, o professor Luciano, ele por 2 vezes foi presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, da ABED. Atualmente é reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, membro do Comitê de Qualidade e do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, diretor da SUCESO Minas, Associação dos Usuários de Tecnologia, é uma entidade empresarial na área de tecnologia da informação, membro do Conselho de Educação e Treinamento da FIAMG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, e membro da ABED, do GT Educação Básica, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Ele não faz questão dessa apresentação toda pelo perfil do professor Luciano, que, apesar dos seus títulos, está muito mais próximo da comunidade e desse engajamento social da educação, mas eu faço questão para honrar, porque toda essa trajetória, toda essa caminhada é muito importante para nós hoje. Nos sentimos honrados com a sua presença, professor Luciano, e temos hoje um tema valiosíssimo, né, que é a aprendizagem no contexto de convergência digital e o valor, né, a valorização do professor nesse contexto. Professor Luciano, boa noite. Boa noite, professor Gidalt. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você, a Católica de Brasília, especialmente com essa nossa conversa sendo prioritária para alunos e alunas de licenciaturas, que é hoje, para mim, uma das áreas mais nevrálgicas para o desenvolvimento do nosso país. Apenas uma pequena correção, eu fui diretor da ABED por 2 mandatos, mas o presidente era o professor, e ainda é, o professor Frederic Lito. Então, foi como diretor que eu atuei nesse período, né? E eu espero que a gente tenha aqui uma discussão bem frutífera. Você está com a responsabilidade de fazer perguntas de preferência complicadas, e se elas ficarem muito complicadas, eu devolvo para você mesmo responder, é claro, né? Mas vamos tentar fazer essa conversa que seja proveitosa aí para todo mundo. Eu preparei uma apresentação, posso começar a mostrá-la? Alguns já são meio contra a ideia de apresentação, mas eu acho que ajuda a estruturar o pensamento. Ela está visível aí, professor Gidalt? Responde, que eu só estou vendo a apresentação agora. Responda sim ou não, por favor. Sim, está visível. Eu vejo o professor no cantinho assim, dá para ver. Uhum. E temos a apresentação com mais destaque, né? Então ótimo.
Vale destacar aos que estão nos assistindo ao vivo, boa noite, né? Para quem vai nos assistir em outros horários, boa tarde, boa manhã, às vezes boa madrugada, que é o horário que as pessoas às vezes estão assistindo. Essa apresentação está disponível para vocês em PDF. Já pedi para colocar no descritivo do YouTube para vocês. Aqui vocês têm o meu contato de LinkedIn, é só clicar e se conectar comigo. Eu agora abri um canal de YouTube para guardar as lives que eu estou participando, é só você clicar. E nessa bolinha branca aí você vai clicar num blog que eu mantenho, que é gratuito, e que trata de notícias da área de educação. O tema, né, o nosso título, eu tirei desse pequeno artigo de divulgação que eu publiquei há 2 semanas no blog da Beth Educar, onde eu estou como blogueiro convidado, né? A aprendizagem em tempos de convergência digital e a valorização do professor. Então, se você clicar nessa imagem aqui, você vai lá no blog e vai ver o texto que eu tratei esse tema, inclusive essa imagem que eu criei, chamada Para Mudar o DNA da Educação. E aqui você tem o endereço desse blog que eu mencionei com vocês. Vocês cliquem nesse blog, podem se inscrever e vocês vão ter acesso aí a tudo que eu leio e considero importante durante o dia na área de educação, né? Professor Gidalti, você sabe que a eletricidade causou uma grande revolução na história da humanidade, né? Ainda esses dias eu estava assistindo uma série no Netflix chamada O Alienista, que eu recomendo, e ela se passa em Nova York, na virada do século XIX para o século XX, e aí mostra como o estardalhaço e como que a eletricidade mudou o mundo a partir da sua difusão na sociedade, né? E quando a eletricidade chegou no mundo, como é que os futurologistas imaginaram a escola? Essa imagem, ela foi desenhada por alguns designers, né, da França, Paris, lá no final do século XIX. Então, vejam que a ideia era um professor que colocaria livros ali numa espécie de triturador, um pouco como aquela ideia que a gente usa na carne moída, né, para fazer carne moída. Os livros passariam por um processo de transformação em impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos, então, adentrariam aí nas mentes dos alunos essa imagem do final dos anos 1800, e aí falando como seria no ano 2000, tá vendo lá em cima? Como que vai ser a educação no ano 2000? Essa era a imagem que ele tinha há provavelmente 140 anos atrás, né? E agora, pensando no transhumanismo, né? Como que os futurologistas imaginam a escola? Esse símbolo H+, é humano mais. O que é o transhumanismo? A ciência está permitindo agora que a nossa genética seja alterada. Então, inicialmente, estão havendo experiências para mudar a genética humana, para se tornar mais resistente a uma doença ou outra, mas nada impede que a modificação genética também seja para que as pessoas nasçam mais altas, mais baixas, mais fortes, mais rápidas, mais resistentes, ou mais inteligentes, ou com menor necessidade de sono, ou uma série de vantagens genéticas sobre outros. Essa possibilidade de modificar o ser humano a partir da tecnologia, ela é chamada transhumanismo. E o objetivo final do transhumanismo é a ideia da vida eterna, que as pessoas não venham a morrer, a morte ser tratada como uma doença, e se você pode modificar geneticamente o ser humano, por que não modificar ao ponto de alcançar a vida eterna? Nós estamos nesse momento em que há um nascente campo desse chamado transhumanismo, a modificação genética do ser humano. E
Os futurólogos hoje, né, já passados aí seus 130, 140 anos, estão aí acreditando que nós podemos aprender por meio de download. Então, aqui você tem alguém fazendo o download do doutorado, alguém fazendo o download da língua coreana, alguém fazendo o download para aprender Kung Fu, alguém fazendo download para aprender guitarra, alguém fazendo download para aprender história, né? Isso pode parecer loucura, mas eu separei esse vídeo, que é muito recente, para que a gente possa assistir. Eu vou parar aqui o compartilhamento e vou pedir a você, professor Gidalti, você possa mostrar esse vídeo sobre esse negócio chamado, é uma empresa, né, chamada Neuralink. Neuralink. Essa reportagem, ela foi de 2 meses atrás. Então, ele está explicando, o apresentador, esse link está disponível, né? Essa ideia de que os seres humanos vão cada vez mais receber implantes tecnológicos no seu corpo. É isso que eu estou chamando de transhumanismo, né? E ele mostra que essa empresa Neuralink, que pertence a esse senhor, o chamado Elon Musk, que é dono da SpaceX, é dono da Tesla, é um bilionário lá do Vale do Silício. Ele agora lançou essa empresa que pretende implantar no cérebro humano um tipo de chip para que o cérebro possa se comunicar com o computador e com a rede, e a rede e os computadores possam se comunicar diretamente com o cérebro humano. Então, basicamente, vai fazer um furo aí no crânio do ser humano, da pessoa, e nesse furo ela vai passar alguns fios. Esses fios estarão em áreas específicas do cérebro e ali vão poder trocar informação com as máquinas e com a rede. Ele deve mostrar aqui agora a imagem um pouco de como que isso vai acontecer, né? Então, está mostrando o laboratório onde os chips estão sendo preparados para não terem rejeição pelo corpo humano, né? Você vê que a tecnologia de ponta é muito dinheiro investido em pesquisa nessa questão. E aí, olha a imagem. Antes ele pensava de fazer isso do lado de fora, né? E no ano retrasado, agora não. Eles vão fazer um buraco na cabeça da pessoa. Olha aí como está hoje. E nesse buraco estarão conectados aí esses fios lá dentro, que não vão sofrer rejeição do corpo humano. E esses fios, então, vão tanto levar a informação para dentro do cérebro, como também tirar. Esse aí é o robô que vai fazer essa cirurgia, porque ele disse que é uma cirurgia de muita delicadeza, né? Exige muita precisão. Então, esse é o robô cirúrgico que pretende fazer essa operação para poder instalar esse negócio aí no seu crânio, né? A ideia que ele tem falado é que vai ser mais ou menos como esses relógios, que as informações que serão prestadas vai ajudar a vigiar a saúde. Olha aí o modelo que eles pretendem implantar, e vai ajudar, é claro, a troca de informação. Professor Gidalti, pode parar o vídeo? E aí vamos só ver um pouco o impacto disso. Isso aí significa, professor Gidalti, que, em última instância, nessa troca de informação, a ideia de que o ser humano vai poder aprender por meio de uma programação direta também está embutida nesse conceito aí do transhumanismo. E aí você vê o desafio que nós estamos hoje em dia enfrentando diante dessas mudanças, né? Você vê aqui, ó. Espera só um pouquinho.
Voltou a aparecer minha apresentação? Sim, né? E aí, no meio disso tudo, dessa mudança, cá estamos nós enfrentando esse fato inédito aí da nossa história, que é a pandemia, né? Essa sala de aula aqui que foi imaginada, né? Uma sala pandêmica, né? E isso aqui é uma ilustração que saiu recentemente no New York Times, e nós estamos aí vivendo na pandemia um momento de aceleração da cultura, né? Nessa aceleração da cultura, algumas coisas que já estavam acontecendo se tornaram piores, né? Nós já estávamos overconectados ou hiperconectados, né? Pessoas hoje que são dependentes do celular, dependentes do tablet. A primeira coisa que faz ao acordar de manhã é pegar o tablet. A última coisa que faz à noite é pegar o celular. Não consegue mais desligar do WhatsApp. Então, uma overconexão. Isso está gerando algo que é chamado a obesidade digital. As pessoas estão com um excesso de informação na cabeça, mas, na verdade, não estão com nenhuma informação ou informações inúteis, superficiais, e que as pessoas não se aprofundam mais sobre isso. Um outro problema que nós estamos vivendo é a chamada bolha informacional. É só assistir aquele documentário chamado O Dilema das Redes, que está passando no Netflix, disponível no Netflix, e você vê o que é a bolha informacional. Cada vez mais você recebe notícias que estão de acordo com o que você pensa. Você não tem mais divergência no universo que você se interage. E aí, é claro, abre muito espaço para manipulação. Manipulação ao quadrado é o que a gente está vendo hoje, por meio, inclusive, nas questões eleitorais no mundo inteiro, né? Isso já estava presente e foi acelerado agora na pandemia, né? Outra questão é que isso está gerando todo mundo com a cabeça muito cheia de informação, e muitas informações inúteis, às vezes superficiais. As pessoas estão com pouca memória, né? Aqui a gente vê uma ilustração de 1973, né? E o senhor chega lá: o senhor tem um remédio para memória? E o farmacêutico pergunta: excesso ou escassez de memória, né? Então, hoje nós estamos com um problema sério, muitas memórias inúteis e pouco espaço para memórias significativas na nossa cabeça, né? E aí o que acontece? Dentro dessa aceleração, nós estamos chegando na chamada indústria 4.0, né? Que é todo o processo sendo alterado por sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Só que, infelizmente, a educação, o modelo educacional que nós ainda temos ou tínhamos, ele está adaptado para a indústria 2.0, que é aquela de 1870, de produção em escala, linha de montagem, energia elétrica e combustão. A escola que nós vivenciamos hoje, ela foi preparada para essa era industrial. Todo mundo aprende a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito, nenhuma possibilidade de personalização, disciplina, carteiras, a organização da nossa arquitetura, tudo aponta para a sociedade industrial, da indústria 2.0, e nós já estamos na chamada sociedade da informação, ou que alguns chamam, no modelo econômico, de indústria 4.0. Há um descompasso entre o que a escola está praticando e o que a sociedade está demandando. Quando eu falo escola, eu incluo também as instituições de ensino superior. Parte dessa curva, que nós ainda não temos dados pós-pandemia, a gente pode ver na graduação à distância. Veja aqui, nós temos tido recentemente um número maior de ingressantes em cursos de graduação à distância do que em cursos de graduação presencial. E a previsão a continuar no mesmo ritmo de crescimento de 2018 para 2019, que é a data do último censo
que nós temos do INEP, nós vamos chegar em 2024 com a maior parte da população universitária brasileira matriculada na graduação EAD. É uma mudança de grande porte e que deve ser acelerada agora na pandemia. Por que nós afirmamos isso? Porque quando nós olhamos os cursos livres, né, aqui são os chamados MOOCs, né, Massive Open Online Courses, cursos massivos abertos online, né? Nós vemos que até 2019 nós estávamos com um crescimento exponencial do número de cursos abertos, né? O que a gente vê aqui? Quando, no último dado desse site, você clicando na imagem, você vai lá, em 2019 tinham 110 milhões de estudantes em mais de 900 universidades, 13.500 cursos abertos massivos online, que ofereciam 820 microcredenciais e alguns diplomas já de graduação baseado nesses cursos. Isso em 2019, né? Quando a gente chega em 2020, veja só, aqui são os principais ofertantes desses cursos abertos. Coursera, edX, Future Learning, que é na Inglaterra. Então, o Coursera, por exemplo, em 2019 tinha 8 milhões de novos usuários, em 2020, já na pandemia, 20 milhões. O edX tinha 5 milhões, foi para 8 milhões. O Future Learning tinha 1,3 milhões, foi para 4 milhões. O Class Central tinha 350 mil, dobrou. Então, a pandemia já mostra um crescimento fortíssimo na busca de cursos massivos online à distância, né? E aí leva a gente ao nosso tema de hoje, que é a aprendizagem nesse mundo de convergência digital. E a pergunta que é fundamental, eu acho, para a gente discutir é: o que é aprender, né? Eu recomendo a quem não tem que compre esse livro, acesse esse livro, Dicionário das Ciências da Mente, né? Psicologia, psiquiatria, psicanálise, neurociência, que diz que a aprendizagem é uma modificação durável do comportamento em decorrência de experiências repetidas. Então, a aprendizagem não é aprender para fazer prova. A aprendizagem, para ser aprendizagem de verdade, ela gera uma memória de longo prazo e que muda o meu comportamento, muda a minha atitude, muda o jeito que eu penso sobre as coisas e muda o que eu penso sobre as coisas. Isso é aprendizagem. E o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, na escola, às vezes é algo de alguém aprendendo para passar na prova e no dia seguinte esquecendo o que aprendeu, né? Será que nós estamos aprendendo ou nós estamos desaprendendo na sociedade digital? E aí, para a gente não ficar apenas nas questões teóricas, eu resolvi trazer aqui, já que nós estamos falando com licenciaturas, no meio da pandemia, as escolas trabalhando online, inclusive na educação básica, eu trouxe esse artigo que eu queria trabalhar com vocês, os princípios da educação online, para a sua aula não ficar massiva e nem maçante. Foi gentilmente escrita por esses professores, disponibilizado no site da Sociedade Brasileira de Computação, e lá eles falam algumas coisas muito interessantes, que eu gostei demais. Esse artigo saiu em maio desse ano, né? Eles falam assim, olha, hoje nós temos uma EAD que está dentro de uma concepção pedagógica, massivo instrucionista, é o mais comum da gente ver. O conhecimento como uma mensagem fechada, acabado, completo, intocável, que precisa ser apenas aprendido e assimilado, né? Memorizado e repetido. O ambiente de aprendizagem é para a disponibilização de conteúdos, recolhimento de trabalho, testes corrigidos automaticamente. Os conteúdos para EAD, como design instrucional, conteúdo específico para EAD com formato e linguagem específico. Muita ênfase no autoestudo, no isolamento do aluno, né, no próprio ritmo. O estudo dirigido, né, questionários para incentivar uma determinada trilha. Tutoria reativa, responde às vezes
com pouca disponibilidade para atender os alunos, e a obrigatoriedade dos exames presenciais. Esse é o modelo mais comum de EAD que nós temos hoje, né? E aqui nós temos o princípio número 1, para não ficar tão chato isso, é tratar o conhecimento como uma obra aberta, né? Um conhecimento como algo em construção sem fim, que convida a ressignificação, interferência, completação, cocriação e autoria. O aluno como um coautor junto com o professor, a professora, para que aquilo que está sendo trabalhado em termos de conhecimento possa ter o aporte de todos, né? O segundo princípio, a ideia da curadoria de conteúdos, síntese e roteiros de estudo, em vez da produção de conteúdos próprios para EAD. Lembrando que curadoria, porque hoje nós vivemos num mundo de abundância de conteúdo. Então, o papel do professor, enquanto curador, é muito importante. Alguns perguntam, o professor será substituído pelo robô? Olha, o bom professor não será substituído pelo robô. Mas como que eu defino o que é um bom professor? Tem vários aspectos, inclusive a empatia, né, com o aluno, o domínio do conhecimento na sua área, mas eu defino de uma maneira muito prática. É aquele ou aquela que é capaz de dar respostas melhores do que o Google, mais profundas, mais abrangentes e mais personalizadas para o aluno do que o Google. Então, o segundo princípio, é você fazer uma curadoria, síntese e criar roteiros personalizados de estudos. O terceiro princípio, usar ambiências computacionais diversas, em vez de se restringir ao ABA. Você tem as fontes de informação, que servem para conhecer, memorizar, assimilação de conteúdos, né? Como o e-book, o Google, Wikipedia, site. Você tem o sistema de autoria, que permite, aí sim, as atividades e projetos de aprendizagem, né? Isso aí é a ênfase do construtivismo, editores de imagem, editor de vídeo, a produção do aluno junto, né? E tem as mídias sociais para discutir por meio da aprendizagem colaborativa, que é o foco do sócio-interacionismo, né? Esse vai estar aí à disposição de vocês. O quarto princípio, a aprendizagem em rede colaborativa. Essa é a grande vantagem que hoje a tecnologia nos permite. Em vez de eu aprender isoladamente, eu aprendo uns com os outros e nós construímos comunidades de aprendizagem. O quinto princípio, a conversação entre todos, em interatividade, em vez de somente ficar consumindo conteúdo preparado por outras pessoas. O sexto princípio, atividades autorais inspiradas nas práticas da cibercultura, em vez de estudo dirigido. Então, isso permite que nós todos cheguemos a aprender, mas por diferentes caminhos, por diferentes meios, por diferentes ferramentas, até respeitando os estilos de aprendizagem que cada um tem. Um prefere ler, o outro é mais imagético, o outro prefere vídeo, a outra prefere de conversar, perguntar, ouvir o professor, aula expositiva, não importa. Você trabalha com o estilo de aprendizagem dos alunos. O sétimo princípio, a mediação docente para a colaboração. E aí nós não vamos ter tempo aqui, mas precisa estudar o que é mediação. Mediação, para mim, na perspectiva do Feuerstein, aquele autor israelense que vale a pena estudar depois. E o oitavo princípio, você realizar uma avaliação da aprendizagem que seja formativa, colaborativa, baseada em competências, ao invés de apenas exames presenciais ou somente exames superficiais de múltipla escolha. E aqui tem as possibilidades, né, da avaliação, seja ela diagnóstica, ou durante, ou depois, somativa. Toda essa classificação eu vou deixar aqui, que facilita esquematicamente. Lembrando que, dependendo da sua concepção de mundo, da sua concepção de aluno, da sua concepção de escola, da sua concepção de sociedade, tudo isso estará refletido em uma avaliação. Então, a sua avaliação vai ser mais autoritária se você entende que o mundo deve ser baseado no autoritarismo. Não, a sua avaliação vai ser mais democrática, vai ser mais participativa,
vai ter avaliação pelos pares, vai ter autoavaliação, é um outro conceito de educação, né? E aí tem a síntese de todos esses princípios que eu trouxe aqui, para depois vocês clicarem e irem lá. Então, isso aqui para iniciar a nossa conversa, o nosso debate, eu mantenho todas as minhas publicações possíveis que eu consegui resgatar nesse link aí do ResearchGate, e aí vocês podem depois acessar, e deixei aqui alguns recursos adicionais para quem quiser pesquisar depois sobre a teoria da distância transacional, que é fundamental para a educação à distância. Então, você me desculpe fazer essa introdução talvez um pouco longa, mas eu acho que é importante, porque hoje a gente tem visto muita live que fica no senso comum, ou fica naquela conversa que não leva a lugar nenhum, ou que às vezes as pessoas trazem coisas que não têm fundamentação, né? Não tem uma base científica. E eu acho que é importante para os nossos alunos deixar esse material como consulta para aqueles e aquelas que quiserem se aprofundar depois, poderem ler e aí sim realmente aprender isso que agora é só uma degustação. E aí, professor Gidalti, eu estou aberto para as perguntas, que sempre é a melhor parte, né? Eu fico muito feliz. Antes, né, eu tive acesso ao slide. Confesso que já me senti provocado antes mesmo. Li o seu artigo, né, no perfil blog lá, e eu achei muito interessante também. E eu faço uma... Eu tenho um conceito, professor, na verdade não é meu, não, né? Eu aprendi isso numa disciplina chamada Teoria da História, que a história ela é resultado de múltiplos feixes de força. Feixes de força que interagem sobre o ser, cada um de nós, mas que interagem também no coletivo, né? De forma que a sociedade opta por alguns caminhos dependendo de qual feixe de força foi mais incisivo, mais contundente, teve maior impacto sobre o coletivo. Dito isto, eu fico me perguntando, nós temos o pragmatismo do mercado, né? Nós temos o pragmatismo do mercado de trabalho e também do próprio mercado educacional. E esse pragmatismo, ele quer que... É uma força muito grande que vai tornando as plataformas de educação à distância dessa maneira como o senhor descreveu aí, né? São plataformas... Esse modelinho que está aí, com uma interação mínima, né? Uma tutoria reativa, conteúdos fechados, e sem uma interação social realmente ali presente, é um modelo mais, aparentemente, rentável. Ele é o mais duplicável, numa linguagem até de algumas indústrias de marketing, né? Assim, ele é mais duplicável, e você escalona isso. E para muitas instituições, a educação à distância é também uma forma de levantar as receitas, em busca de sobrevivência numa crise do mercado educacional, sobretudo do ensino presencial. E olha que coisa, né? De um lado, a necessidade de termos uma educação adaptada, ou melhor, que corresponda a essa sociedade atual, contemporânea, e do outro lado, um pragmatismo. E como mediar isso? Eu tenho como escalonar, mantendo um nível de interatividade, mantendo qualidade nessa perspectiva de não ser, dos nossos alunos não serem meros reprodutores ou memorizadores de conteúdo, mas que eles sejam construtores de conteúdo nesse processo e que tenham toda essa ressignificação e que alcancem essa aprendizagem no conceito que o senhor apresentou para a gente, né? Você veja só, Gidalti, o Brasil, infelizmente, na questão educacional, ele está muito atrasado, né? Nós somos o último país a terminar com a escravidão. E fizemos isso sem nenhuma compensação social aos escravizados. Simplesmente os abandonamos nas ruas, sem nenhuma posse
sem acesso a nada, e está aí a raiz do racismo presente até os dias de hoje. Nós fomos o último país latino-americano a ter uma universidade. Você sabia disso? O último país da América Latina a ter uma universidade foi o Brasil. Nós só conseguimos organizar a primeira universidade, que foi um arremedo de várias escolas no Rio de Janeiro, no início do século XX. E a primeira universidade com um projeto de universidade, mas ainda assim uma junção de várias escolas, foi a USP, em 1934. A primeira universidade concebida realmente dentro da filosofia de Humboldt é a UNB e a Unicamp, já na década de 50, 60. Então, nós somos muito tardios na educação. E, para piorar, nós somos o último país, um dos últimos países a universalizar o acesso à educação básica, que foi agora, há 30 anos atrás, no governo Fernando Henrique Cardoso. E agora nós estamos num momento, passado 30 anos, que nós chegamos à chamada crise de aprendizagem, ou seja, os alunos saem da escola, muitos, talvez a maioria dos alunos e das alunas saem das escolas, especialmente as escolas públicas, que é onde está 80, 85% da população escolar brasileira, e saem com déficits de conhecimento absurdos. Hoje, no ensino superior brasileiro, mais de 30% dos alunos de ensino superior são analfabetos funcionais. Tem pouca capacidade de compreensão de texto, pouca capacidade de compreensão matemática. Não consegue escrever mais que 2 parágrafos de forma coerente. E aí, no meio dessa crise, que é a chamada crise de aprendizagem, nós temos aí um grande volume de crescimento na graduação, por exemplo, brasileira, em cursos que não há mais empregos e que não haverá mais empregos. E aí o que está acontecendo? O IPEA já vem demonstrando que as pessoas se formam no curso superior e vão ter um problema de subocupação, ou seja, eu tenho um diploma de curso superior, mas eu vou trabalhar em uma atividade que é de menor complexidade e salário menor. Ou eu vou trabalhar em uma atividade fora da minha área. Eu me formo fisioterapeuta e eu vou ser secretário do escritório de contabilidade. Então, você entende? Isso é chamado de subocupação. Então, nós estamos vendo um desperdício de recursos no ensino superior hoje muito grande. E aí, é claro, quando você tem modelos como esse, que ficam dentro da média, né, de ENAD, por exemplo, no Brasil, mas quando a gente descobre que, na verdade, o ensino superior está, em geral, doente, porque as pessoas, como eu estou dizendo, estão formando sem realmente aprender o que deveriam aprender. E aí, não é só aqui, mas no mundo inteiro, e aqui é pior, está aumentando o abismo entre aqueles que foram melhor educados e os que foram pior educados. Aqueles que tiveram acesso às melhores escolas e os que tiveram acesso às piores escolas. Então, quem hoje entra numa EAD muito massiva, pagando às vezes 50, 70, 90 reais de mensalidade, porque vai ter um diploma depois, não vai conseguir, muito provavelmente, não vai conseguir atuar na sua área e vai ser o equivalente ao que era antigamente o certificado de segundo grau. Então, assim, não, eu fiz ensino médio, então eu vou poder ser ali um ajudante de alguma coisa. Agora, muita gente vai se frustrar com isso, porque, infelizmente, os resultados de aprendizagem nesses modelos muito industrializados não são bons. Não são bons. Pode estar dentro da média da ENAD, o que significa que muitas vezes nosso ensino presencial também não está bom. A educação básica brasileira precisa de um choque de realidade e de gestão para melhorar a sua qualidade, porque o problema é que os nossos políticos, em geral, não fazem uma boa gestão dos recursos e deixam os professores e as professoras sofrendo lá na ponta
sem terem condições de ministrar um bom ensino. E, do outro lado, você tem o ensino superior que reflete essa educação básica que vem de péssima qualidade e houve uma mediocrização do que é o ensino superior brasileiro em muitos casos. E aí nós vamos ver isso, uma diferença muito grande entre quem estudou numa escola realmente boa, numa universidade realmente boa, como é a Católica de Brasília, e quem estudou, talvez, em um lugar que ainda entende no ensino muito conteudista e no abandono do aluno na chamada Sibéria digital. Seu microfone. Muito grato, muito grato. Eu tenho uma outra questão, nós temos ainda mais alguns minutos, quero informar aos nossos prezados que estão participando conosco ao vivo, que daqui a pouco vai ser colocado aqui no nosso chat o link do próximo Talks, que foi adiado, ele seria numa outra dias atrás, mas vai ser agora, às 9 horas. Então, daqui a pouquinho, quem está participando vai poder ter dose dupla hoje de Católica Talks com a professora Elane Coutrin, que estará com Eduardo Lagares. Então, vai ser um bate-papo também muito interessante, muito rico. Fique aqui, tá bom? Não perca. O link vai ser postado aqui no chat e você terá acesso ao próximo Talks no canal da Católica EAD. Eu tenho uma outra pergunta. Um dos temas que tem me instigado diz respeito à educação, não somente do conteúdo, do conhecimento, e não somente técnica, mas essa educação da subjetividade, elementos da formação moral e também da própria capacidade de percepção do outro, que nós chamamos isso, em muitos momentos, na legislação brasileira, está como estética da sensibilidade, né? O princípio filosófico da estética da sensibilidade. E eu queria, ainda nessa pegada, questionar sobre como que na educação à distância, em meio a todo esse processo de massificação do ensino e diminuindo, inclusive, a tendência à interação, como que nós podemos criar espaços que provoquem o nosso aluno, que deem a ele a oportunidade de ter experiências estéticas, experiências de revisão do seu ser, né? De olhar para si mesmo, de olhar para o mundo ao seu redor e assumir uma postura crítica diante desse mundo. E eu digo crítico aqui, já me salvando de algumas possíveis considerações, não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita. O crítico tem a ver com a necessidade das sociedades humanas continuarem evoluindo, se desenvolvendo. Eu só posso desenvolver se eu tenho uma certa mínimo de criticidade sobre aquilo que eu vivo para melhorar o trabalho, melhorar o emprego, para melhorar a educação, né? Para melhorar a distribuição de renda, diminuir a injustiça e por aí vai. Mas o fato é, como eu gostaria que você compartilhasse até mesmo suas experiências, assim, de experiências formativas na educação à distância, que os alunos foram impactados positivamente, que de alguma forma eles falaram: nossa, isso está mudando a minha forma de pensar, o meu jeito de agir, eu acredito nesses valores e não mais naqueles. Como foi a sua experiência até hoje nesse campo? Você sabe que dentro da Sucesso, né, e do CNPq mesmo, a gente tem debatido muito, porque as empresas estão com dificuldade de encontrar pessoas bem formadas, você sabia, né? As empresas, em geral, hoje contratam, cada vez mais nós ouvimos os empresários e as empresárias dizerem que contratam as pessoas pelo que elas sabem e demitem as pessoas pelo que elas são. Uau! Porque a pessoa até tem o diploma, sabe alguma coisa, mas chega lá, não sabe conviver, não sabe trabalhar em equipe, não sabe respeitar o outro. E aí é uma questão de valores. Por isso que hoje no mundo inteiro está sendo debatida a formação para os hard skills, né, aquilo que é competência técnica, especialmente STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática e artes no sentido
de fazer coisas, né, manipular e fazer coisas, STEM, Science, Technology, Engineering, Math and Arts, e do outro lado a chamada Soft Skills, que é isso, criatividade, autorregulação, saber respeitar o outro, empatia, compaixão. Aí tem uma lista imensa que está posto para as pessoas aprender. Nós temos que lembrar, Gidalti, que nós estamos convivendo hoje com a primeira geração que não brincou na rua. Já parou para pensar nisso? É a primeira geração que não brincou na rua. Então não aprendeu, não apanhou, não bateu, não conviveu. E aí quando chega e está ainda muito imaturo para saber conviver com os outros, isso está gerando muito sofrimento na juventude, na adolescência, de uma forma imensa. E as empresas estão se ressentindo disso. E aí hoje, então, nós temos aí alguns grandes desafios. O primeiro desafio da escola é trabalhar a chamada metacognição. Ensinar as pessoas o aprender a criarem mecanismos mentais, porque nós vamos ter que nos tornar constantes aprendizes. Se eu me formei neurocirurgião há 10 anos atrás e não participei de nenhum congresso e não li nenhum artigo científico, não mudei a minha prática, eu não sou mais neurocirurgião, eu sou açougueiro. Porque o volume de informações e as mudanças estão acontecendo numa velocidade e num volume inéditos. Então, nós não podemos mais parar de aprender. Somos eternos aprendentes. Por isso, a metacognição é uma das principais, tem que ser um dos principais objetivos que nós temos que desenvolver junto aos nossos alunos. Metacognição envolve estratégias do aprender e envolve instigar uma curiosidade intelectual. E aí as coisas têm que fazer sentido na vida das pessoas. E essa questão de valores éticos e morais, éticos e morais, né? Eu tenho uma péssima notícia. De acordo com o professor, toda uma linha piagetiana, as pessoas aprendem valores éticos e até os 7 anos de idade, em média. E as pessoas aprendem a moralidade até os 11 anos de idade, em média. Depois disso, você falar de valor ético e ações morais, a pessoa vai aprender muito mais pela punição. Isso aqui eu não posso fazer porque é errado e eu vou ser preso, eu vou ser castigado, eu vou ser... Então, assim, é muito mais... Não é uma coisa tão introjetada, a não ser que a pessoa passe por algum tipo de processo de conversão, que não necessariamente uma conversão espiritual, mas uma conversão que ela fala, não, eu não quero mais, meu pai é imoral, meu pai é desonesto, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser outra pessoa. É um processo de conversão também que as pessoas podem tomar suas decisões, né? Mas nós temos muitos casos de políticos que, quando questionaram ele, mas como é que o senhor rouba tanto, como é que o senhor é tão corrupto? Ele não tem noção de que ele está fazendo uma coisa errada, porque ele aprendeu na tenra infância que isso era o certo. Aprendeu com o pai dele, que já era um político velho. Eu estou falando de alguém que foi presidente do Senado brasileiro. É um caso real, né? Então, as pessoas vão ter que aprender, a escola vai ter cada vez mais ter esse equilíbrio entre ensinar o hard skills, ensinar os soft skills, e que aí alguns chamam, né, das competências socioemocionais, e ensinar as pessoas a terem estratégias de metacognição, porque todos nós vamos ter que passar o resto da vida estudando. De acordo com a última reforma, dificilmente alguém conseguirá aposentar no Brasil. Talvez aposente depois de morto. Significa que nós vamos ter que trabalhar ainda por muito tempo, e para continuar no mundo do trabalho, a gente vai ter que aprender sempre. Professor, eu fico muito grato. Realmente o horário começa a nos apertar, né? E me parece que com as microaprendizagens, né, microlearning de hoje em dia, o nosso vídeo já saiu até do padrão, né? A nossa live saiu até do padrão, mas eu acredito que pessoas
que querem mais do que o fast food de conhecimento, que querem um pouquinho, degustar um pouquinho da feijoada, vão assistir esse vídeo, essa live, e do início ao fim. Eu fico muito grato com a sua participação e quero abrir para uma palavra. Quais seriam suas últimas palavras, conselhos? Nós temos aqui nos assistindo ao vivo professores, temos pessoas também do Polo do Japão, né? Aqui o Miguel está com a gente, a professora Frânio está com a gente, temos o Gladstone, temos várias pessoas aqui que compartilham conosco essa missão, esse desejo de ver um mundo melhor. E quais seriam suas palavras nesse momento de despedida? Eu realizei agora um summit de educadores inovadores, está lá no meu canal, junto ao Instituto Significare. Foi ontem e anteontem. Anteontem o professor Pacheco participou com a gente, né? Nós estávamos debatendo aula, né? Se ainda faz sentido hoje alguém ministrar aula, né? O professor Pacheco é radicalmente contra a ideia de aula, né? A partir da sua experiência da Escola da Ponte, da sua vivência. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão, já que nós estamos aqui falando prioritariamente para licenciaturas, um bom professor será mais necessário do que nunca. Uma boa professora será mais necessária do que nunca. No meio da sociedade da informação, da convergência digital, um bom professor será mais necessário do que nunca. Mas, para isso, um bom professor, para ser um bom professor, vai ter que se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, muito, para ser melhor do que o Google. O Google, você sabe que é um tipo de inteligência artificial em que tem acesso a toda a informação do mundo. Não ao conhecimento, porque o conhecimento está dentro do ser humano. Na hora que ele é exteriorizado, se torna informação. Eu vou, semana que vem, convido já a todos, ministrar uma palestra, convidado pela professora Andréa Filatro, e pela editora Saraiva, o primeiro livro do Brasil chamado Data Science na Educação, em que eu fiz um prefácio falando sobre inteligência artificial e educação. Será terça-feira que vem. Os benefícios e os riscos que isso aí traz. Então, se você é um professor, ou você é uma professora, pretende ser um professor e ser uma professora, e não quer que o seu trabalho seja automatizado, você vai ter que ser melhor do que o Google. E para isso, exige algumas coisas. Leve a sério os seus estudos, aproveite ao máximo o professor Gidalt e todo o corpo docente, aproveite ao máximo a Católica de Brasília e seja alguém diferenciado. Estude muito, corre atrás, não passe superficialmente pela escola. Professor, muito grato, muito grato. Essa frase eu vou guardar muito bem. Para ser um bom professor, você precisa se qualificar a ponto de ser melhor que o Google. Essa aí, você repetiu, acho que foi 5 vezes, né? E ela realmente diz muito e traz uma síntese do desafio que nós temos pela frente. Meu prezado professor, amigo, quero dizer que eu nunca me esqueço aqui publicamente, dizer que eu nunca me esqueço quando eu estava estudando em São Paulo, né? Fui fazer minha graduação em São Paulo, e eu estava lá, e eu me lembro de eu passando frio, porque eu tinha chegado de Belém lá, e até mesmo o agasalho você me ajudou. Então, eu acho que alguns testemunhos são importantes de dizer que existem pessoas que alcançam uma boa titulação, uma boa qualificação, não perdem o desejo e essa sensibilidade para com o outro, e eu vejo essa pessoa, eu vejo em você esses atributos. Isso me deixa muito feliz e tenho orgulho de tê-lo conosco aqui nessa Católica Talks. Muito obrigado. Eu que agradeço, sou muito feliz pelo espaço que você tem ocupado, pela Católica de Brasília estar com você aí. Deus abençoe você e a todo mundo que está nos ouvindo agora ou que nos ouvirá depois. Um abraço. Um abraço. Obrigado.